Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje. Bom, e hoje eu tenho uma novidade. Nós vamos começar o livro novo, então preparem aí o livro 2 e vem comigo que o meu já está aberto aqui. Bom, vamos lá. Vou abrir para vocês o livro aqui. Bom, pessoal, nessa unidade 6 do livro de ciências, livro 2, nós vamos falar sobre passa o tempo. Ou seja, vai passando o tempo, vai acontecendo mudanças. Então, vamos observar aí. Primeiro, nós temos aqui um bebê, uma criança. Depois, essa criança cresce. Depois, essa criança vira um jovem. Depois, essa criança vira um adulto. E aí, do adulto, ele vira um senhor, e aí vai ficando mais idoso, e mais idoso, e mais idoso. Bom, o que aconteceu com a figura do bebê que apareceu na imagem? Por quais transformações ele passou? Bom, então antes nós podemos ver aí que ele era um bebezinho. E aí o tempo foi passando e ele foi crescendo e as mudanças foram aumentando e aí ele até chegar à idade mais velha. Por que essas transformações aconteceram? Por que isso aconteceu, pessoal? Por que ele não ficou bebê para sempre? Bom, o tempo vai passando e nós vamos mudando, vamos crescendo, vamos ficando mais velhos. De que maneira o tempo aparece nesta imagem? Como que a gente pode perceber que o tempo passou aí? Porque antes ele era bebê e no final ele está idoso. Então, a gente pode perceber que o tempo passou aí através das mudanças que o corpo sofreu. Ou seja, antes era uma criança, um bebê, depois ficou adulto e idoso. Ideias em construção. É comum em nosso dia a dia escutarmos e utilizarmos diferentes expressões com a palavra tempo. Mas você já perguntou o que significa essa palavra? Observe as imagens e, com o auxílio do professor, leia as expressões relacionadas ao tempo. Bom, pessoal, então nós podemos falar de tempo de vários jeitos. Nós podemos falar de tempo nos relacionando ao relógio, nós podemos falar de tempo nos relacionando aos dias, nós podemos falar de tempo nos relacionando ao clima. E olha só algumas das expressões que nós usamos. O tempo passa muito rápido. O tempo voa. Perdemos muito tempo hoje. Dá tempo de ir ao banheiro? Queria ter uma máquina do tempo. O tempo está muito frio. O tempo está quente. Bom, agora converse com um colega e responda. Quais os significados que a palavra tempo pode ter? O que podemos utilizar para marcar o tempo? Bom, então a palavra tempo ela pode ter o significado de hora, de dia, de minutos. Ela pode ter também o significado de anos, de meses. E o que a gente pode utilizar para marcar o tempo, pessoal? Nós podemos utilizar o relógio, nós podemos utilizar o calendário, nós podemos utilizar as pessoas mesmo. Nossa, essa pessoa está bem mais velha, como o tempo passou. Então, observando as pessoas, se elas estão mais velhas, nós podemos também marcar o tempo. Bom, vamos então para a página 10. Construindo conhecimentos. Você já deve ter escutado alguém usar as expressões o tempo voa ou o tempo não está bom. Nos dois casos, foi usada a palavra tempo, mas com significados diferentes. Em uma delas, o tempo é cronológico, enquanto na outra, o tempo é meteorológico. O que é isso, pessoal? Tempo cronológico e tempo meteorológico. Bom, então vem comigo que nós vamos aprender o que é tempo cronológico hoje. Então vamos lá. Tempo cronológico. As expressões o tempo passa muito rápido ou o tempo voa, utilizadas por muitas pessoas, se referem à passagem do tempo, que pode ser medida e indicada por meio de dias, semanas, meses e anos. Dessa maneira, o tempo que pode ser contado e indicado por essas medidas é chamado de tempo cronológico. A seguir,
Conheça um dos instrumentos utilizados para medir o tempo cronológico. Então, meus amores, quando vocês falam, ai, o tempo passou tão rápido, nossa, quanto tempo já passou? E se esse tempo puder ser medido em dias, meses, anos e semanas, é o tempo cronológico. É o tempo que a gente consegue medir por dias, meses, semanas e anos. Então, olha só. Esse aqui são os exemplos de medidas de tempo cronológico. Anos, meses, semanas e dias. Olha só essa curiosidade que bacana. Você sabia? A ampulheta, também conhecida como relógio de areia, é um instrumento utilizado para medir a passagem do tempo. Antigamente, ela era utilizada em navios para saber a duração de uma viagem. A areia que está dentro dela passa de uma parte para outra durante um tempo determinado. Esse tempo pode variar de acordo com o material de que é feita a ampulheta e com o tamanho da abertura entre as partes de cima para baixo. Então, antigamente, quando não existiam os relógios, as pessoas utilizavam esse instrumento aqui para medir o tempo. Então, o tempo que você vai demorar uma ampulheta para ir até lá e voltar. Então, a hora que a ampulheta, que a areinha daqui de cima viesse toda para baixo, o seu tempo acabou. Então, eles mediam o tempo assim. Então, tinha ampulheta que media 7 dias, ampulheta que media 1 ano, ampulheta que media 2 anos. E aí, eles usavam isso em navios para saber quanto tempo durava a viagem. Legal, né? O período de 7 dias é chamado de semana. Cada dia recebe um nome. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Domingo é considerado o primeiro dia da semana. Segunda-feira, o segundo dia e assim por diante. É importante considerar essas medidas quando organizamos uma rotina de atividades. A seguir, confira como as tarefas de Marina são distribuídas durante a semana. Bom, isso vocês já estão cansados de saber, né, meus amores? Nossa semana tem 7 dias. Nossa semana não começa na segunda-feira. O primeiro dia da nossa semana é no domingo. E aí temos o resto da semana aí pela frente. Vamos acompanhar, então, as tarefas semanais da Marina. O que ela faz durante a semana? Oi, meu nome é Marina e eu gosto de organizar minhas atividades de cada dia da semana em minha agenda. E você, como organiza as suas atividades? Bom, a Provia tem aqui também uma agenda. Eu gosto de organizar as minhas tarefas, por semana. Então, eu venho, tudo que eu faço na segunda, tudo que eu faço na terça, tudo que eu faço na quarta. Então, eu também gosto de deixar aí tudo escritinho na minha agenda, quais são as minhas atividades da semana. E olha só a agenda da semana da Marina. Bom, na segunda-feira, ela tem aula de natação de manhã e escola à tarde. Na terça-feira, ela tem aula de violão de manhã e escola à tarde. Na quarta-feira, ela tem aula de natação de manhã e escola à tarde. Na quinta-feira, ela almoça com a vovó e escola à tarde. E na sexta-feira, dia de fantasia na escola à tarde. De sábado, ela ir ao clube, essa é a atividade dela. E domingo, brincar no parque. Então, a Marina organiza a semana dela toda assim, por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, tudo que ela tem que fazer no dia. O período aproximado de 4 semanas forma um mês. Os meses são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os 12 meses juntos formam um ano. Em alguns meses temos acontecimentos que se repetem todos os dias. É o caso do nosso aniversário e da celebração de datas comemorativas como o Dia das Crianças e o Natal. O seu aniversário, pessoal, todo ano é o mesmo dia. Então, meu aniversário é 18 de setembro. Então, todo dia 18 de setembro é o meu aniversário. Igual o Natal. O Natal é todo dia 25 de dezembro. Então, essas são datas que se repetem o tempo todo. Meu aniversário é no mês de abril. E o seu, quando é?
O meu é no mês de setembro. E o seu? Quando é? Bom, pessoal, meses do ano. Então, esses são os nossos meses. Mês 1, janeiro. Mês 2, fevereiro. Mês 3, março. Mês 4, abril. Mês 5, maio. Mês 6, junho. Mês 7, julho. Mês 8, agosto. Mês 9, setembro. Mês 10, outubro. Mês 11, novembro. E mês 12, dezembro. Então, quando a gente passa por todos esses meses aqui, acabou o ano. Como você viu na unidade anterior, algumas atividades que realizamos são diárias, ou seja, se repetem todos os dias, como nos alimentar e dormir. Existem atividades que podem ser semanais, que acontecem todas as semanas, como as aulas de violão da Marina. Toda terça-feira, então é uma vez por semana, por isso que são aulas semanais. Já as atividades mensais ocorrem a cada mês e as anuais, como o seu aniversário, acontecem uma vez por ano. Minhas atividades semanais são as aulas de natação e violão. Já o dia de fantasia na escola é mensal. Então, a aula de natação da Marina e a aula de violão é semanal, porque tem toda semana. O dia de fantasia na escola é mensal, porque acontece uma vez no mês. Então, em janeiro vai acontecer uma vez só, em fevereiro, uma vez só, e assim por diante. Certo, meus amores? Bom, essa foi a nossa aula de ciências da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos quentinhos. Tchauzinho, até a próxima!